sou boa de dar apelido, hein? Vocês me ajudam a divulgar aí que eu sou boa de dar apelido. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Que saiu entre ontem e hoje, tá? Na verdade, foi publicado hoje, isso. Gabinete de Lulinha, essa aqui do Otávio Guedes, rebate suspeitas e defende investigação de vazamentos, tá? O gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, reagiu às informações de que os vazamentos de dados e documentos relacionados ao caso Lulinha podem ter origem ao próprio tribunal. Aí eles vão ter ataque de pelanca agora. Saiu daqui, saiu no STF. A manifestação ocorre após os advogados da lobista Roberta Luxinger apresentarem um pedido para ampliar a investigação dos vazamentos. Aí o pessoal falou, entre ontem e hoje, de que há um caso de 2 delegados que trabalham no gabinete de André Mendonça. De fato, um desses delegados tem desavenças com a atual direção da PF, que é um dos focos de tensão entre as duas partes. Os agentes da PF da equipe de André Mendonça não atuam nas investigações. O gabinete negou também que um deles tenha atuado em dossiês antifascistas, quando Mendonça era ministro da Justiça. O que há de correto é o reforço do ministro para que esses vazamentos sejam investigados, resume um assessor de Mendonça. Ai, gente. Tá aí. O STF trabalha contra ele mesmo, nesse caso, né? Só que a gente precisa lembrar, como eu digo a todos os dias para vocês, que o STF, enquanto instituição democrática, é maior do que essa gente. O STF é maior que o André Mendonça, o STF é maior do que esses assessores de gabinete, tá? E é isso que a gente tem que deixar claro. Não tem que acabar com o STF. Acabar com o STF é acabar com a democracia. E essa é a grande falácia do senhor Flávio Bolsonaro, tá? Eu não vou ler de novo aqui o trecho do Ulisses Guimarães, mas é isso, gente. É isso aí. É essa a história. Entendeu? É isso mesmo, Sueli. É o boi de piranha. O Lulinha é o boi de piranha, mas seleção de agentes da PF estarem no gabinete do ministro, dando informações para um certo ministro. Então, Kelly, é por isso, minha amiga, é por isso, tá, que o Andrei tá aqui, ó, o Mendonça. O Andrei, ele tá aqui, ó. E o Mendonça, o que o Mendonça tá fazendo? Porque o que eles fazem? Eles põem a culpa nos outros, entendeu? Não, olha, tem que vir pro meu gabinete, porque o Andrei Rodrigues, a diretoria da PF, os agentes da PF estão escondendo informação. Nós vamos voltar. Vamos lá, foi importante você ter falado isso, pra gente voltar no que eu tava falando na semana passada, porque quando vem esse assunto, é porque é importante a gente esclarecer, tá? Ô, gente, deixa eu falar um negócio, tá? Eu não gosto de falar em tom professoral, não, tá? Se vocês acharem que eu tô falando muito em tom professoral nas lives por causa do direito, vocês me falam aqui, falam, ai, Nidiane, tá chata. Vocês me avisem, tá? Eu tento falar do máximo, assim, só tento falar certinho pra não ficar lacuna. Mas vamos lá. O grande problema do André Mendonça, e a grande crítica que eu tenho ao André Mendonça, que é a mesma crítica que o Reinaldo Azevedo tem ao André Mendonça, falou que tá no mesmo patamar. Mas a Reinaldo Azevedo, que Daniela Lima falou também, é o seguinte, e eu trouxe aqui a fala deles. A partir do momento que o André Mendonça coloca uma suspeita na Polícia Federal porque ele quer que os indícios sejam enviados para o gabinete dele, ele está rompendo com a função dele de juiz, de magistrado, porque existem funcionalidades dentro das relações processuais que devem ser obedecidas. Então, vamos lá.
Foi o exemplo que eu dei para vocês. É a mesma coisa que um juiz, um magistrado, tá? O magistrado, ele não julga crimes de homicídio, mas eu vou trazer o homicídio aqui porque ele é o mais fácil, tá? Eu usei esse exemplo já. O juiz, ele vai até a fase do júri, só nos casos de homicídio. Então, vamos supor que um juiz, antes de mandar o processo para júri, ele vire para a polícia e fala o seguinte: Oi, polícia! Então, eu vou até colocar a tua pergunta aqui na tela para poder ilustrar o que eu tô falando. Polícia, olha, não manda para mim o laudo da balística não feito pelo IC, que é o Instituto de Criminalística, não manda o laudo da balística pro meu gabinete, não. Faz o seguinte, manda a cápsula da bala, tá? E as fotos das perfurações no cadáver, ou na vítima, enfim, no caso de ter sido uma tentativa de homicídio, que aí a gente dá uma olhada por aqui. Para que existe polícia? Para que existe? A Polícia Federal, gente, ela não investiga, tá? Esse tipo de homicídio, ao menos que esteja em alguma outra conjuntura, tá? Quem faz isso é a Polícia Civil. Mas só para vocês entenderem aqui, saindo do âmbito federal e colocando no âmbito bem tático, que é o homicídio, a grosso modo seria isso. Seria como você mandar a bala pro gabinete do juiz para ele ver se teve morte ou não. É isso. A grosso modo. Que o André Mendonça tá fazendo. Então, neste ponto, não me espanta que o vazamento tenha vindo de lá. É só a gente analisar toda a linha cronológica do que tá acontecendo. Ora, a Polícia Federal pediu pro Messias conversar com o Mendonça. E o Messias tá aqui, ó, fazendo mediador. Tá ficando feio. Tá ficando complicado pro Mendonça. Então, gente, isso é sabor lava-jato. Tá? E aqui não tem como a gente dizer que não foi do gabinete dele. Porque ele está há semanas causando problema com a Polícia Federal. Então é o famoso assim, ele quer que fica debaixo da asa dele e ele tá falando que o problema é na PF. Só que, vamos lá, eu sempre falo isso para vocês, eu sempre coloco aqui, ontem o Pedro Serrano estava falando disso, isso tá no livro que ele escreveu, inclusive tem uma entrevista maravilhosa do Pedro Serrano, feita pelo Demore, na TV Brasil, tá? E o Pedro Serrano fala sobre isso. Gente, não achem que o Flávio, sei lá, ou qualquer um desses escrotos dessa família vão chegar lá e fazer igual o pai deles tentou fazer. Eles não vão fazer isso. Eles vão se infiltrar de todas as maneiras que eles conseguirem, usando todo o tráfico de influência. Ó, aranha aqui, ó. Todo o tráfico de influência que eles têm para enfraquecer as instituições. Por quê? Tem gente da esquerda falando mal da PF. Tem lavajatista na PF? Tem. Tem bolsonarista na PF? Tem. Tem bolsonarista na polícia. A polícia é bolsonarista. A polícia é fascista. Tem meia dúzia de gato pingado lá que é do contra, que nem eu na advocacia. Eu e outros tantos que a gente vê aqui na mídia progressista, muito maiores do que eu. Agora, o que eles estão fazendo é descredibilizando a Polícia Federal. Pra quê? Quando sai o inquérito do Dark Horse, vão falar que a Polícia Federal está sendo política. Porque quem está no poder? Presidente Lula. Vão falar que o presidente Lula está se infiltrando na PF através do André Rodrigues. Por quê? Porque existe um caso contra o filho dele. É isso, gente. Tá aí. Tá aí.
Esse sonciano do André Mendonça, ele tá fingindo que ele tá fazendo, mas ele tá colocando tudo à prova. É isso, ele tá criando esse estado de instabilidade, esse estado de caos. Isso é extrema-direita. Isso é extrema-direita no poder. Isso é estratégia. Ó, se infiltrando. Aqui, ó, causando dúvida, falácia, factoide. É assim. É assim que a democracia se enfraquece. É desse jeito. Como é que a gente vai confiar num país se nem a PF faz o trabalho dela? Como é que a gente vai confiar num país em que a esposa do Alexandre de Moraes tem um contrato com o Banco Master? É isso que eles querem. Ai, como é que a gente vai confiar num país que o relator do processo tinha um negócio com o Daniel Vercaro lá do sítio do Taiaiá, do resort? Gente, a Lava Jato deu certo. A Lava Jato deu certo. A Lava Jato elegeu o Bolsonaro. Eles sabem, eles vão utilizar as mesmas armas da Lava Jato. E agora eles têm Donald Trump, que quer implementar nos governos da América Latina a extrema-direita ultraconservadora e imperialista, no caso, colônia deles, né? Porque imperialistas na América, só os Estados Unidos. De resto, são apenas devassos, servos. Eles querem implantar esse regime de submissão estadunidense aqui. É isso. É foda. Eu sei, gente. Mas é isso. É assim que a coisa funciona. Tá? Então, o Daniel, o problema é esse. É que o golpe começa assim. É assim o golpe. É as pessoas olhando para o caos e achando que quem está a favor do sistema é o Flávio Bolsonaro, é o André Mendonça. Sabor Sérgio Moro. Eles já sabem como fazer isso. É como eu falei para vocês, eles elegeram Bolsonaro em 2018. Eles vão utilizar os mesmos temperos, os mesmos ingredientes da Lava Jato. Ah, mas aí depois, gente, depois o Bolsonaro já estava eleito. Depois o Bolsonaro já estava eleito. Eles não estão preocupados em fazer justiça. Você acha que eles estão preocupados se o Fábio Luiz Lula da Silva vai ser preso? Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em causar o caos para chegar onde eles querem. A manutenção do poder pela extrema-direita e para benefício dos seus próprios interesses. E é assim que eles fazem. E como que age esse eleitor? Eu uso um termo meu mesmo, tá? Eu conheço. A ignorância seletiva a serviço dos seus próprios interesses. A elite ou os eleitores fascistas do Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro, da família Bolsonaro, eles têm a ignorância seletiva. Por quê? Beneficia para eles. Eles não querem projeto de governo, gente. Eles querem pertencimento, representação. Flávio Bolsonaro, quando grita a plenos pulmões sobre populismo penal, tá representando essa gente. Porque ele sabe que o maior problema de um país de terceiro mundo emergente como o Brasil é a segurança pública. E isso cria representatividade. Hoje em dia, isso é mais importante do que ter projeto de governo. Nós estamos na era das redes sociais, na era do status.
Na era da superficialidade. Na era do eu me sinto representada. Vocês acham que a elite vai querer ser representada por um operário? Que teve um acidente de trabalho na fábrica? Que se tornou presidente da República sem um diploma de ensino superior? Jamais. Jamais eles vão se propor a isso. A gente precisa tentar entender. Que a família Bolsonaro seriam os escravos de dentro da Casa Grande. Exatamente. Exatamente. Nesse caso, já os demais magistrados não podem questionar a conduta do ministro do TSE, tipo, de não tá incomodando demais, daí colocam gente para seguir. Sim, exatamente. É um esquema. Exatamente, Kelly, é um esquema. Isso é do DF, né? A Kelly é do DF, tá? É isso, gente. Você vai questionando ali, questionando aqui, falando que o problema é do outro. O que o André Mendonça tá fazendo é a mesma coisa que o Flávio faz com o Fábio Luiz, gente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O tempero é o mesmo. O tempero usado é o mesmo. É a mesma coisa. Entendeu? É para isso que a gente tá aqui. Tá? A gente tá aqui para ter essa conversa, todo mundo, pra gente entender o que tá acontecendo. Sabe? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!